Muito bem, gente. Nosso devocional de hoje. Quantas semanas a gente está vendo agora mesmo? A Páscoa. A gente formou o quê? A morte de Jesus. Primeira morte. Para ressuscitar tem que morrer primeiro. Então a gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus. Né? Nós vimos uma devocional anterior. E quando foi comemorada a primeira Páscoa mesmo? No Egito. No Egito. E por que eles comemoraram lá? Por causa que eles foram libertos da escravidão. Isso. Eles tinham que sacrificar um cordeiro, né? E tinha que fazer o que com o sangue do cordeiro? Passar nos batentes da porta. Passar nos batentes da porta. Da porta. E o que ia acontecer? Quando o anjo da morte. Isso. O anjo da morte passar, morreu o primogênito. E aquela festa da Páscoa, eles tinham que fazer todos os anos, né? E comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. Muitos anos depois se passaram, e aí então Jesus veio, nasceu, a gente sabe que ele é o Filho de Deus, né? E que ele veio para ser o Salvador do mundo. João Batista já tinha falado que ele era o Cordeiro de Deus, que tira O pecado do mundo. Muito bem. E aí, naquela semana que Jesus morreu, ele foi crucificado, né? Ele foi crucificado numa sexta-feira, né? Que seria amanhã. Mas na quinta-feira, ele vai comemorar a Páscoa com seus discípulos. Que Páscoa que ele comemora? A do Egito. É. A do Egito, né? Então ele vai comemorar. Então ele pediu para os discípulos preparar a Páscoa. Aí eu vou ler o texto aqui. Ainda do Egito, porque na próxima Páscoa. Exatamente. Só que nesse dia, ele vai comemorar a Páscoa do Egito. Ele tinha que fazer o quê? Preparar. O que eles tinham que fazer para preparar a Páscoa? A ceia. Mas o que ele prepara? Como que eles prepararam? Pizza, assim, igual a gente está comendo? Pão sem fermento. O que mais eles comiam? Vinho. Cordeiro. Não. Cordeiro. Ervas amargas, né? Muito bem. Lembra que tinha um cordeirinho Cordeiro de um ano. sem nenhum probleminha, sem nenhuma mancha. Eles tinham que sacrificar aquele cordeiro e comer aquele cordeiro, junto com as ervas amargas e o pão sem fermento. Né? Porque se Mas sabe eu comer. lembro deram marcas. Para lembrar a amargura da escravidão. Que a escravidão Foi ruim. Era muito amarga. Escravidão, por isso que era escravo. Vamos lá. Lembra? Bom, eu vou ler o texto para vocês, Mateus 26, tá? 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que era o dia que eles sacrificavam o cordeiro, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz: meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 11. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muitos aflitos, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer na mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Quem quer ver? Judas. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Cadê o pão? Pegou um pão. Provavelmente aquele pão era o pão sem fermento. Esse daqui é o pão. Esse é o pão puro, né? Pão com fermento. Ele pegou o pão, certo? Tomou, abençoou, repartiu para os seus discípulos. Não come, não come, não Não pode come. comer ainda. Segura, não come. Espera. Vamos fazer igual os discípulos. Espera. Jesus repartiu o pão, abençoou o pão, deu graças. E o que ele falou? Isso representa o quê? O que é fazer isso, Dani? O meu corpo. Pra lembrar. Muito bem, não, ele diz assim, ó: tomem e comam, porque isso é o meu corpo. O corpo de Jesus, que foi morto, que foi esmagado, que foi moído. Porque ele tinha pecado? Jesus tinha Quem que pecado? tinha pecado? Nós. Jesus não tinha pecado. Nós tínhamos pecado. Então o corpo de Jesus foi esmagado e moído por causa dos nossos pecados. Então ele diz: todas as vezes que vocês comerem do pão, vocês vão lembrar da minha morte. Então vamos comer o pão? Pãozinho? Vamos comer? Tem dois. Depois, então, depois, ele tomou o cálice, aqui no copo de vocês, o cálice Então é da mamãe. de vinho,
e agradeceu a Deus. Depois entregou para os seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, e confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, como vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então ele pegou o cálice. Nossa, mas é de Páscoa lá no céu? Será? Sei lá. Eu acho que vai. Então Jesus fala que ele vai comemorar depois do meu vinho só no céu. Né? Jesus. Mas enquanto a gente está aqui, ele diz aqui todas as vezes que a gente tem tomado o suco de uva, do vinho, representa o quê? Ei, Lucas? Daniel, não bebe. Dani, espera um pouquinho, Dani. Por quê? Dani. Agora vai beber. Espera. Vai beber, Segura tá? aí. O suco de uva representa o quê então? O sangue de Jesus. Deveria lembrar. Um suco de uva. O sangue de Jesus que a Bíblia fala. Dani. Parou, Dani, não dá. Pega aí agora Não perto de precisa você. fazer isso, não precisa. Você já vai tomar. Você não vai tomar. Segura aí. Pode parar. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado. E que sem derramamento de sangue não tem perdão dos pecados. Jesus fala que o sangue dele foi derramado, o sangue da nova aliança. Tem o perdão dos pecados. Assim como aquele cordeiro na Páscoa foi morto, e os sacrifícios também, né? O sangue do cordeiro fazia a propiciação dos pecados, também, porque a ira de Deus contra os pecados se acalmasse. O sangue de Jesus, de uma vez por todas, nos perdoa os pecados também. Então, todas as vezes que a gente beber do suco de uva, a gente tem que lembrar: o sangue de Jesus que nos perdoa os pecados. Vamos beber? Pode beber, Estevam. Pode beber, Dani. Então, o sangue de Jesus que nos perdoa os nossos pecados. Né? Então, quando a gente. Agora aí Jesus ele fala: você não precisa mais celebrar aquela Páscoa. Agora vocês vão relembrar da verdadeira Páscoa. Né? E até Paulo diz, né, que Jesus é o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando a gente come do pão e toma do suco de uva, É pra gente a gente lembrar vai o quê? lembrar o quê? Jesus morreu na cruz. Para nos libertar também. E Ressuscitou. ressuscitou. Para nos libertar também, não é? O povo de Israel comemorava a Páscoa para comemorar uma libertação também da escravidão. Do que Jesus nos liberta? Do pecado. Ele nos dá uma nova vida. Né? Vamos orar então agradecendo a Jesus? Vamos conversar? E ora pela gente. E ora pela gente, né? Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso. Louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus também amoroso, que se importa conosco. E nós agradecemos a Ti, Jesus Cristo, por ter se entregado na cruz, por ter vindo para esse mundo, morrer e ressuscitar a Deus, também nos dá a salvação em Jesus Cristo e nos dá a certeza da vida eterna. Muito obrigado, porque nós podemos relembrar do teu sangue derramado na cruz, do teu corpo a Deus que foi entregue para morrer em nosso lugar. E nós pedimos que essa verdade sempre esteja presente nas nossas vidas, nós possamos sempre relembrar da ressurreição também, e que os nossos filhos também entendam e amem a Ti e sejam salvos por Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos desejar. Obrigado pela nossa janta. Em nome de Jesus, Vamos lá, vou amém. contar até 3 e todo mundo fala assim bem alto. Jesus vive. 1, 2, 3. Até olha.